Olá meus caros viewers, Hajime Mashite. Aqui quem está falando é Jesus e é com prazer imenso que venho lhes apresentar o Anime Quiz Battle, o lugar onde tudo é pretexto para a gente falar de animes. E nesse vídeo eu preparei um guia especial para falar de um dos animes mais injustiçados para aqueles que não conhecem, e te convencer de vez o quão foda é Jojo's Bizarre Adventure, que até mesmo essas poses estilos bizarros têm uma curiosidade bem interessante por trás. Certeza que Gold Roger achou uma cópia desse mangá quando descobriu One Piece. Aproveita que esse anime agora está disponível na Netflix, na Crunchyroll e use esse guia para se orientar. E fica até o final que eu vou revelar qual foi a emissora de TV brasileira que pirateou. Isso mesmo, pirateou este e outros animes e simplesmente exibiu na TV aberta, na cara de pau sem se portar com direitos autorais. Jojo's Bizarre Adventures é uma série de mangá escrita e ilustrada por Hirohiko Araki, publicado pela nossa bíblia Weekly Shonen Jump entre 1987 a 2004 e depois pela revista mensal Seinen Ultra Jump de 2005 até atualmente, sendo um dos mangás mais longos de todos os tempos e tendo vendido mais de 100 milhões de cópias. Cada arco é marcado por um protagonista, cujo apelido é Jojo, em que todos de alguma forma possuem linhagem da família Joestar. Mas cada personagem possui personalidades bem diferentes, assim como cada arco se ambienta em lugares e períodos diferentes. Já o termo bizarro está associado aos acontecimentos sobrenaturais que rodeiam os nossos protagonistas, claro, sem considerar as cenas dramáticas e poses contorcidas que são um espetáculo à parte. Qual o segredo das poses? Por que os personagens têm esse estilo? Isso eu conto mais para frente. E sem enrolação, aqui está o segredo para você gostar definitivamente desse anime. Está preparado? O segredo é: pule a primeira parte da primeira temporada. Sim, isso mesmo, pule a primeira parte. Eu sei que os fãs de Jojo vão me odiar agora, mas tenho certeza que estou fazendo isso por um bem maior. O problema da primeira temporada é que ela é bem diferente e bizarra até mesmo se comparada às outras temporadas. Os primeiros episódios parecem uma novela mexicana e a animação de abertura engana muita gente. A maioria dos otakus de primeira viagem simplesmente desistem do anime por não acharem empolgante o suficiente, ou por acharem a história bem clichê. Mas Hirohiko Araki é um mangaka brilhante, e logo percebeu quanto teria que fazer suas histórias, personagens e habilidades evoluírem se quisesse se tornar um autor de sucesso. Mas aqui vai uma forma interessante de pular a primeira temporada. Assista os 3 primeiros episódios para que você conheça a origem de Diobrando, pule os episódios 4 a 8 e assista ao episódio 9, o último episódio do primeiro arco. Eu considero essa uma sequência mínima para você entender a continuação do anime. Mas calma que eu vou te falar um pouco sobre todas as temporadas, assim você não fica perdido e ainda se interessa de vez pelo anime. A primeira temporada do anime adaptou os 2 primeiros arcos do mangá, sendo os episódios 1 a 9 referentes ao primeiro arco, Phantom Blood, e a segunda parte da primeira temporada representando o segundo arco, Battle Tendencies. A primeira parte do anime levará vocês, meus caros viewers, até a Inglaterra no ano de 1888, quando conhecemos o primeiro Jojo, Jonathan Joestar, um verdadeiro gentleman que daria sua vida para ajudar todas as pessoas do mundo. O jovem é filho do aristocrata George Joestar I e acabou tendo uma infância solitária por ter perdido sua mãe muito cedo, mas que vive uma vida confortável e feliz ao lado de seu cachorro e sua paixão, Irina Pendleton. No entanto, algo que aconteceu no passado irá bater à porta de Jonathan Joestar e mudar sua vida para sempre. Anos atrás, em um acidente de carruagem que sua mãe falecera, um homem chamado Dario Brando, que estava tentando roubá-los, foi mal interpretado pelo pai de Jonathan, George Joestar, que achou que Dario estava tentando salvá-los. George então acredita que tem uma dívida eterna e impagável com Dario, adotando Dio Brando. Este último é filho de Dario e bate à porta dos Joestars após o falecimento do pai biológico. George Joestar o aceita e o adota, criando-o ao lado de Jonathan como filho. O que Dio pretende? Será que ele quer a fortuna dos Joestars? O prestígio? Será que o pai dele revelou um segredo sobre algo infinitamente valioso que viu na carruagem no dia do acidente? Tudo isso e muito mais em... Mas há uma coisa que vocês precisam saber sobre Jill. Esse é um dos vilões mais maléficos dos animes. Se a gente juntasse o Kira, Orochimaru, Soul Tucker, Senhor do Fogo Ozai e Frieza, batesse tudo um liquidificador e extraísse a pura maldade e sagacidade dessa mistura, nasceria Jill Brando. O cara é tão perverso que ele bota o cachorro de Jonathan num saco e queima ele vivo só de zoeira. Raider! Oh, mercy! What if a person's in there? They're burning alive, and it's all my fault for lighting it! Outro detalhe importante que preciso mencionar sobre a primeira temporada é sobre as origens dos poderes de Jonathan e Jill.
Primeiro, Jill adquire seus poderes por meio de uma máscara de pedra. Essa máscara, que estava em posse da família Joestar, era utilizada em um ritual por uma tribo vampiresca do Império Azteca, para dar poderes sobrenaturais, dentre eles a imortalidade. Jill, além de conseguir poderes, conseguia transformar humanos em zumbis, criando seu exército pessoal. Já Jonathan adquire seus poderes por meio dos ensinamentos de Will Antonio Zeppeli. Lord Zeppeli, um homem excêntrico que dedica sua vida para combater as forças malignas e destruir a Máscara de Pedra. Jonathan aprende uma técnica chamada Ramon, no bom e velho português ondulação, capaz de produzir uma energia semelhante à luz solar, obtido através da respiração controlada, resultando em ondulações que se originam da corrente sanguínea e se propagam ao meio em sua volta. Mas agora eu volto atrás e faço a seguinte proposta para você. Agora que você sabe que a primeira parte da primeira temporada é super curta, é extremamente importante para entender a origem do anime, e ainda há uma relação entre a Máscara de Pedra, o pai de Zeppeli e a mãe de Jonathan, que eu não vou contar aqui, por que vocês não dão uma chance para a primeira temporada? Os episódios 10 a 26 representam um segundo arco do mangá. Agora nós somos transportados para os Estados Unidos, no ano de 1938. Pergunta rápida que vai cair no vestibular. Qual o contexto histórico que o mundo estava vivendo nessa época? Sim, estamos falando da ascensão do Império Nazista e os preparativos para a Segunda Guerra Mundial. Segura essa informação que eu já volto nela. O protagonista da vez é Joseph Joestar, neto de Jonathan. Joseph com certeza é meu protagonista favorito da franquia Jojo. Diferente do seu avô, que era um gentleman com um vernáculo deveras rebuscado e doutrinado com espírito de cavaleiro, Joseph tem uma pinta de malandro, um trickster, dá em cima de várias mulheres, e seu lema é ficar vivo, nem que pareça que tenha que fugir ou jogar sujo. Uma das habilidades mais interessantes de Joseph é prever o que os inimigos irão falar, o que sempre acaba se concretizando. Nesta temporada, Joseph também irá utilizar a técnica chamada Ramon, mas a gente já começa a perceber que agora os poderes começam a ganhar características mais inteligentes durante o combate. Aqui Joseph começa sua aventura quando um amigo da família é sequestrado. Ele então descobre que os nazistas estão ressuscitando um homem de pedra, que acaba evoluindo rapidamente em questão de poder e inteligência. Mas na verdade, este era apenas um mero soldado, e 3 inimigos muito piores estão prestes a ressurgir na Terra. Quem são esses inimigos originários de civilizações antigas com poderes divinos? Bom, você vai precisar assistir a segunda temporada para descobrir. A segunda temporada é dividida em 2 partes de 24 episódios cada e representa o terceiro arco do mangá. Este arco com certeza foi responsável pelo sucesso da série. Aqui nós somos transportados para o Japão no ano de 1987, quando o novo protagonista, Jotaro Kujo, neto de Joseph, se aprisiona em uma das celas pois um espírito maligno ligado a ele está mutilando pessoas à sua volta. O Japão explica para Jotaro que aquilo é uma manifestação da sua força vital, conhecida como Stands, e essa é a habilidade que irá mudar de vez o rumo de Jojo. Mas o problema começa quando a mãe de Jotaro, Holly Kujo, involuntariamente começa a desenvolver um instante, porém seu corpo não é capaz de lidar com essa manifestação. Jotaro e Joseph resolvem então cortar o mal pela raiz, pois outras pessoas ao redor do mundo estão desenvolvendo essa habilidade. Junto com outros aliados, eles descobrem que a origem do mal está no Egito, e o responsável por isso é Dio. Sim, ele está de volta, e digo mais, ele deu um jeito de implantar sua cabeça no corpo de Jonathan. Como ele fez isso? Já sabe, né? Dio também possui um instante chamado The Word, cujo poder é um mistério no decorrer do anime, além de um exército de psicopatas usuários de instantes. Esta temporada é a que mais tem cara de shonen, com muitos inimigos e um belo desenvolvimento dos personagens secundários, que são muito carismáticos e essenciais para a história. Aqui, as batalhas começam de fato a ficar mais inteligentes, ou seja, não basta ter poder bruto, pois os instantes, de forma geral, possuem super força. Mas o importante aqui é entender a habilidade especial de cada instante. Lembra um pouco as batalhas de Hunter vs Hunter. Outra coisa que vai te chamar mais atenção são as poses, que ficam cada vez mais bizarras. Calma que eu já vou contar o segredo por trás das poses, então ao invés de se irritar, apenas se divirta com elas. Jotaro com certeza é um dos protagonistas mais durantes dos animes. Tem um estilo quietão e está sempre puto com os outros. Por isso seu stand vivia mutilando os outros. Diversas vezes você vai vê-lo dizendo Yari Yari Dazi, que significa algo como tá, já chega, tá bom, cala a boca, já entendi. Yare Yare, Yare Yare Dazi, Yare Yare, Yare Yare Dagara, Yare Yare.
Mas não se engane, pois sua personalidade calma faz dele um homem brilhante e analítico, que sabe lidar muito bem com as situações mais bizarras. E um dos maiores segredos da temporada é descobrir qual o verdadeiro poder de seu estande, Platinum Star. Os aliados de Jonathan nessa jornada são seu avô Joseph Joestar, que apesar de estar na casa dos 50, continua ativo e brincalhão, e com um físico muito melhor que o meu e provavelmente que o seu aí do outro lado da tela. Seu estande é o Deep Purple. Muhammad Abdul, um aliado egípcio extremamente importante. Seu estande é o Magician's Bride. Noriaki Kakyoin, um estudante que sofreu lavagem cerebral por Jill e resolve se redimir com a mãe de Jotaro. Seu estande é o Hierophant Green. Jean-Pierre Polnareff, um francês que pretende buscar vingança pela sua irmã. Seu estande é o Silver Chariot. E por último, mas não menos importante, Iggy, um cachorrinho da raça Boston Terrier. Mas não se engane, este cachorro é extremamente inteligente e possui uma personalidade forte. Seu estande é o Tolo. Como Jill Brando conseguiu o corpo de Jonathan? Qual o poder de The Word? Qual o poder de Star Platinum? Quantas vezes eu ainda vou fazer essas perguntas? Tudo isso você descobre na segunda temporada de... Mas, espera aí que tem um detalhe importante. Existe uma adaptação deste arco lançada em 1993 e que tem 12 episódios. Mas nem ouse ver essa adaptação, pois a história é tão resumida que muita coisa se perde. Eu avisei, hein? A terceira temporada representa o quarto arco do mangá e tem um estilo Slice of Life. Caso você não saiba o que isso significa, Slice of Life significa algo cotidiano, mais voltado à realidade. De todas, esta é a minha temporada favorita. Ela é bem mais tranquila e descontraída, e os personagens têm aquela pegada que lembra um pouco Yu Yu Hakusho. Aqui somos levados à pacata cidade de Morio, no Japão, no ano de 1999, onde conhecemos nosso protagonista Josuke Higashikata. Explicando bem rapidamente, o kanji de Suki, de Josuke, também pode ser lido como Joe. Caso você tenha interesse, deixe aí nos comentários que eu explico um pouco mais sobre os kanjis e essas leituras ambíguas que tanto aparecem em animes. Voltando, Josuke é um estudante com uma vida pacata em Morio. Porém, um evento misterioso acontece e diversos usuários distantes começam a se reunir nesta isolada cidade. Um pouco mais adiante, descobrimos que um serial killer está aterrorizando esta cidade, sendo alvo da investigação de Jotaro, que agora está mais velho e é o líder da fundação Speedwagon. Diferente das outras temporadas, Araki não perde mais tempo em explicar os poderes dos estantes. Como eu disse anteriormente, Araki está cada vez mais preocupado em desenvolver a história, personagens e poderes. Os poderes aqui começam a se tornar muito mais complexos, os personagens estão mais carismáticos, suas histórias mais profundas e as poses mais bizarras. Aqui começa uma mudança do físico dos personagens, que deixam de ser adolescentes musculosos de 1,90 m de altura. Outra coisa que eu gosto muito nessa temporada é que não é um vilão apelão com poderes quase divinos para esmagar qualquer um à sua frente. O serial killer aqui precisa se esconder, e a maneira que ele é confrontado, seus poderes evoluem de forma muito bizarra, a ponto que ele consegue uma habilidade que o torna mais poderoso que Jill Brando. Essa temporada é tão boa que inclusive fizeram um live action da primeira parte desse arco, lançado em 2017, em comemoração aos 30 anos do mangá. Filme que eu assisti e garanto que já está muito bom, e em breve vou lançar aqui os melhores live actions de animes que eu já vi. E eu vou pular a quinta temporada rapidinho para comentar do spin-off de Jojo. Kishibe Rohan é um personagem secundário e aliado de Josuke. Ele é um mangaka e personifica o próprio Araki dentro de Jojo. Além de ser um mangaka de sucesso, Rohan é uma mente brilhante por trás de desvendar os casos sobrenaturais e possui o stand Heaven's Door, ou traduzindo para o bom português, Porta do Céu. Esta habilidade é tão fantástica que lhe permite transformar as pessoas em livros, lhe dando a habilidade de ler as memórias e segredos das pessoas, e inclusive alterar características, fazer uma pessoa tomar uma atitude involuntária ou dar a ela a habilidade de falar outro idioma. O spin-off, Assim Falava Kishibe Rohan, foi lançado em 4 episódios, um em 2018, um em 2019 e 2 em 2020, e conta alguns casos sobrenaturais narrados e protagonizados por Rohan. Esse spin-off também ganhou uma adaptação em live action, lançada em dezembro de 2020. Agora, qual a ligação de Josuke com a família Joestar? Qual o poder do serial killer? Por que o final dessa temporada tem um desfecho tão brilhante? Qual é o spoiler que recebemos na abertura? Isso e muito mais você confere na terceira temporada de... Também chamada de Vento Áureo, a parte 5 é a última parte canônica animada até então. Este aqui com certeza foi destaque pela sua direção, animação fluida, cores vibrantes e, claro, muita bizarrice. Neste arco, somos levados à Itália no ano de 2001, cujo plano de fundo é a máfia. E um clima mais gangster paira no ar. Aqui somos apresentados a Giorno Giovanna, um nipo-italiano de 15 anos que quer dominar a máfia. Como eu disse anteriormente, todos os protagonistas têm alguma relação com a família Joestar, mas o pai de Giorno Giovanna é um dos maiores plot twists da história. Seu stand é o Gold Experience, que lhe permite criar e manipular vidas, sendo um dos stands mais versáteis que existem na franquia Jojo.
バックから出てきた？止まってただけじゃない？だよね。この町では油断しちゃダメだよ。 Novamente, utilizando sua fórmula de estantes com poderes complexos e um grupo de personagens carismáticos, conhecemos Bruno Bucciarati, líder de seu próprio esquadrão e também um membro da máfia, sendo também um aliado mais importante deste arco, com praticamente o mesmo destaque de Giorno. Seu sonho é alcançar o topo da máfia para acabar com as injustiças do mundo. Seu grupo é formado por Fugo, Leone Abacchio, Narancia e Guido Mista, todos usuários de stand, alvo de muitos memes divertidos. Inclusive, uma das cenas que eu acho mais hilária é quando dizem que os membros da máfia se vestem de forma discreta para se disfarçarem em meio à multidão. Mas nem no Carnaval de Salvador esse pessoal passa despercebido. Aqui, eu nem preciso dizer que é um provável vilão, que faz de tudo para esconder sua identidade e seu poder. Mas o que mais chama a atenção neste arco é a genialidade de Ariko. Ele simplesmente cria situações em que você pode passar horas pensando em um desfecho e ele simplesmente dá um desfecho lógico que você não esperava. Além disso, no meio do anime acontece algo com Bruno Bucciarati que eu considero um dos desfechos mais brilhantes de todos os animes que eu conheço. Quem é o pai de Giorno? O que acontece com Bruno? Qual o rosto do chefe da máfia? Qual o personagem secundário que aparece em outros arcos que irá marcar presença e mudar toda a história? Tudo isso e muito mais você descobre em... Mas calma que a história não acaba aqui. Deixa eu te falar rapidinho dos outros arcos que estão disponíveis apenas no mangá. Em 2011, nos Estados Unidos, a filha de Jotaro, Jolene Kujo, é acusada de um crime juntamente com seu namorado, que sai impune de toda a situação enquanto a moça é condenada ao encarceramento na penitenciária Green Dolphin Street. Após receber de seu pai um estranho amuleto, uma ponta de uma flecha, a garota desenvolve seu próprio stand, Stone Free, o que ajuda a lidar com o ambiente hostil da prisão. O grande revés é que a prisão é comandada pelo padre Enrico Pucci, um velho conhecido de Jill. Ainda leal ao seu amigo de tantos anos atrás, ele então vê a oportunidade de colocar um antigo plano que ambos tinham concebido juntos há muito tempo. Para isso, ele armazena numa espécie de disco as memórias do stand de Otaro, que entra em coma. Cabe a Jolene então salvar seu pai. Agora, meus caros, eu tenho uma notícia fresquinha para vocês. Já foi anunciado que esse arco ganhará adaptação para anime, e no dia 8 de agosto acontecerá um evento para revelar qual a data de estreia do anime. Qualquer novidade eu trago aqui e na minha página no Instagram. Surgir inicialmente na Shonen Jump e sem ser considerada como parte de JoJo, apesar de alguns nomes recorrentes ainda se fazerem presentes, a inserção de Steel Ball Run no multiverso da série só se deu com sua transição para a revista mensal Ultra Jump em 2005, quando foi oficialmente confirmada como a 7ª parte da saga dos Joestars. E é claro que este multiverso só foi inserido para deixar as coisas ainda mais bizarras. Nela, voltamos ao século XIX e somos apresentados a um novo universo e a dupla Johnny Joestar e Jiro Zeppelin. Os dois se conhecem ao se inscreverem na Steel Ball Run, uma corrida transcontinental que corta os Estados Unidos de San Diego a Nova York. Paraplégico, Johnny descobre através de Jiro o poder do Spin, uma arte mística que ele acredita que irá ajudá-lo a recuperar os movimentos da perna. Assim, a história se dá com os dois competindo na corrida, onde enfrentam uma série de perigos que envolvem desde terroristas de outros países até o alto escalão governamental que estão utilizando o evento para fins perversos. O 8º e atual arco do mangá faz parte do universo de Steel Ball Run. Após o grande terremoto que abalou o Japão em 2011, e que aconteceu de verdade, um jovem soterrado em escombros é encontrado em Moriou. Sim, aquela cidadezinha do 4º arco. Sofrendo de amnésia retrógrada, seu grande objetivo de vida é descobrir mais sobre seu passado, que aparentemente tem a ver com estranhos indivíduos capazes de se transformar em rocha e outros portadores de stand, além de estar envolvido com acontecimentos do passado que se relacionam diretamente com os eventos de Steel Ball Run. Temporariamente, ele adota o nome de Josuke Higashikata, mas calma que não é a mesma pessoa, e seu stand é o Soft and Wet. Apesar de inicialmente o mistério se concentrar no passado deste jovem, com o decorrer do mangá a gente começa a perceber que o importante não é saber quem ele é, mas o que. Beleza, agora vamos falar das curiosidades bizarras de JoJo Bizarre Adventure. Mas antes, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, e se quiser saber mais algum dia, coloque aí nos comentários. Não se engane pelo rosto aparentemente jovem de Hirohiko Araki. Apesar da pele bem conservada, este gênio tem mais de 60 anos, e é com base na idade dele que podemos entender um pouco mais sobre suas influências. Inspirado pelo artista francês pós-impressionista
Paul Gauguin. O traço de Araki é bem característico, marcado por bastante sombras, misturando realismo com cores surreais, e personagens excêntricos com poses contorcidas. Grande parte da sua influência veio dos anos 80. Nesta época, homens altos e musculosos como Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger eram ícones da cultura americana, e a estética era muito valorizada, como pode ser visto em outro grande mangá de sucesso dos anos 80, Hokuto no Ken. Já as poses contorcidas e dramáticas são inspiradas em esculturas do artista renascentista Michelangelo. Essas poses tão icônicas se tornaram populares no Japão, que ficaram conhecidas como Jojo-dachi. Outra forte inspiração veio da cultura pop e do heavy metal. Diversos elementos do anime possuíam referências diretas inspiradas em bandas ou músicas de rock, além, claro, de influenciar o estilo dos personagens. Por exemplo, o stand de Josuke se chama Crazy Diamond, uma clara referência à música do Pink Floyd Shine On You, Crazy Diamond. E os 4 vilões da segunda temporada, Santana, Wamo, AC/DC e Cards, se referem às bandas Santana, Wham, AC/DC e The Cards. E como prometido no início deste vídeo, está na hora de dedurar qual emissora brasileira exibiu o anime JoJo's Bizarre Adventure sem adquirir os direitos autorais. Estamos falando da TV Aracati, um canal da TV aberta de Recife. A TV Aracati é conhecida por exibir vários animes, dentre eles Avatar, A Lenda de Aang, Berserk, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Haikyuu, Mob Psycho 100 e, claro, ficou famosa pela péssima tradução que realizava dos comerciais de JoJo's Bizarre Adventure. Vem aí, a bizarra história de uma luta entre gerações. A história do herdeiro Joestar e do invasor Gilbrando. As aventuras de Jojo, Sangue Fantasma. Na TV Aracati, em breve. Finalmente, o mistério por trás da máscara de pedra será revelado. E agora, Giuseppe Joestar terá que enfrentar bizarras aventuras contra seres ancestrais que estão ameaçando a vida na Terra. Jojo, Fluxo de Batalha, de segunda a sexta, às 10h15 da manhã, com reprise às 23h30. Só aqui na TV Aracati, a sua TV de verdade. Um antigo inimigo está de volta. E agora, o descendente Joestar, Jotaro Kujo e seus companheiros terão a missão de enfrentá-lo. E para isso, atravessarão o mundo em direção ao Egito. A história que começou sem aviso chegará ao fim. E eles seguirão adiante. Paladinos. Jojo, Paladinos das Estrelas, de segunda a sexta, às 10h15 da manhã, com reprise às 23h30. Só aqui na TV Aracati, a sua TV de verdade. Ele, um jovem com um sonho: derrubar a máfia. E para isso, terá que se aliar a ela. Giorno, Bruno, Pugo, Mista e Narância têm a missão de proteger a filha do chefe. Mas não será nada fácil quando o esquadrão de assassinos estão no encalço. Jojo, Ventania Dourada, em lançamento. Eu, Giorno Giovanna, tenho um sonho. Ou tudo era um marketing muito genial para aumentar ainda mais a bizarrice do anime. Mas antes de julgar a TV Aracati, me responda: você faria a mesma coisa se tivesse a oportunidade? Tenho certeza que eles são apenas fãs de anime como eu e você. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe com os amigos e se inscreve no canal. Sarabadá!